Olá, o meu nome é Tabita Fernandes e vou apresentar um trabalho intitulado Ensino de Língua em Contexto de Desigualdade Social. Breve reflexão sobre o povo indígena Tembé do Guamá. É uma parceria com a professora Silvia Helena Benchimol Barros. Somos docentes da Universidade Federal do Pará, localizada no estado do Pará, na região norte do Brasil. Esse estudo propõe uma reflexão a respeito do lugar e do papel que o ensino de língua tem para a diminuição dos impactos nas identidades dos povos indígenas que vivem em contexto de desigualdade social. Para esta reflexão, nós voltamos o nosso olhar para o povo indígena Tembé do Guamá, que tem vivenciado situação de exclusão e desigualdade social, e vem empenhando esforços para a superação da situação, buscando recuperar heranças enfraquecidas e perdidas no embate com a sociedade não indígena, heranças como a terra, práticas culturais e a língua. E esse povo tem buscado na educação uma espécie de aliada para a sua luta enquanto povo indígena. Cabem algumas observações sobre o povo indígena Tembé do Guamá. Os seus ancestrais, o povo Teneterrara, habitavam na região nordeste do Brasil, precisamente no estado do Maranhão, que é o estado vizinho do Pará. Esse povo migrou do estado do Maranhão para o estado do Pará. Parte dele ficou no estado do Maranhão e passou a ser chamado de Guajajara. A outra parte que migrou para o estado do Pará foi denominada Tembé. E depois, já no estado do Pará, os Tembé habitaram regiões diferentes. Duas principais regiões são o lugar onde os Tembé habitam. Habitam a terra indígena Alto Rio Guamá. A porção sul, na porção sul, vive os Tembé, chamados de Tembé do Gurupi, que vivem em torno do rio Gurupi. Na porção nordeste, vive o povo Tembé do Guamá, em torno do rio Guamá. Daí a denominação Tembé do Guamá e Tembé do Gurupi. Esse povo, desde os seus ancestrais, vem sofrendo contato, sofrendo os resultados do contato com portugueses, franceses, brasileiros regionais, com outros povos indígenas, Guajá, Capó, Manajó, Timbira, negros quilombolas. São contatos de intensa duração, que têm trazido impactos para as suas identidades, Desde a colonização, que esse povo vem resistindo a fases da história que experimentaram a escravidão, a servidão e outras formas de relação com os não indígenas, em que as características marcantes são a exploração e a subalternidade. E essa situação de exploração e subalternidade traduz-se também como desigualdade e exclusão social. Esse povo tem sofrido perda territorial, perda cultural, perda linguística. Há um tempo, os povos Tembé do Guamá deixaram de usar a língua no cotidiano, enquanto os seus parentes que viveram na região do Gurupi continuaram a usar a língua no cotidiano. Esse enfraquecimento cultural e linguístico do povo Tembé, que ficou em torno da região do Guamá, gerou questionamentos sobre a sua identidade enquanto povo indígena. A sociedade não indígena, ao observar a perda do uso da língua e a perda de práticas culturais, questionava se de fato o povo Tembé do Guamá seriam indígenas ainda. Esse questionamento acabou provocando uma reação do povo Tembé do Guamá. Então, exposta essa contextualizada situação do povo Tembé do Guamá, o objetivo desse trabalho é refletir sobre o papel do ensino das duas línguas, o português e o Tembé, como elemento fundamental para a diminuição da desigualdade e exclusão a que esse povo foi submetido, tanto na sua condição de indígena, como na de brasileiro. A nossa metodologia. Nós partimos de uma visão de educação que valoriza o protagonismo indígena, e para esta reflexão lançamos mão de pesquisas recentes sobre o povo Tembé do Guamá, bem como de bibliografias a respeito da história e processos de retomada territorial, linguística e cultural desse povo. Assim lançamos mão de obra de Gomes, Silva, Salles, Ponte
e Souza, além de pesquisa documental referente à educação indígena brasileira. Com esta situação de, agora, falantes do português e terem perdido o uso da língua tembé no cotidiano, a situação linguística do povo tembé do Guamá é a seguinte. Quanto à língua portuguesa, há vários estudos tratando a situação da língua portuguesa entre o povo tembé do Guamá. E eu menciono aqui o estudo de Silva e Maia, 2011, que fizeram observação das necessidades do ensino do português junto aos tembé. E segundo o próprio povo, saber usar a língua em situações reais, nas quais pudessem debater, argumentar, discorrer com propriedade, coesão e coerência, um dado assunto, era de fundamental importância para eles. O que essa situação ilustra? Que os povos indígenas tembé do Guamá tinham ciência de sua necessidade de aprender a usar a língua portuguesa para agir na luta por seus direitos. E por entenderem que a língua de negociação com o governo e com a sociedade em geral é a língua portuguesa. Por isso espero o apoio da educação escolar para suprir essa necessidade, desejando assim ter independência para ler, interpretar e redigir seus textos. E quanto à língua indígena tembé? Como esta foi perdida, o seu uso já não acontecia mais no cotidiano, houve movimento de mobilização para retomar a língua tembé, bem como retomar as práticas culturais enfraquecidas. Por quê? A autoestima do povo tembé do Guamá, por um tempo, esteve abalada, em virtude de perda de território, isolamento e baixa interação com seus parentes tembé do Gurupi, redução das práticas culturais, rito de passagem e perda do uso da língua indígena no cotidiano. Mas eles implementaram um movimento de reação. Esse movimento de reação resultou em reconquista do território, melhor acesso aos parentes tembé do Gurupi, com desintrusão da área de acesso a esses parentes, retorno às práticas culturais, rito de passagem, movimento de aprendizado da língua tembé junto aos parentes tembé do Gurupi. Houve mesmo um movimento de aprendizado da língua tembé, ao ponto de a escola ofertar o ensino de língua indígena atualmente, e este ensino ser realizado por jovens professores tembé. Entendemos que o tripé, território, língua e cultura são inseparáveis. Observando a situação do povo tembé do Guamá, notamos que a perda de território teve implicações no modo de vida, nas práticas culturais e, consequentemente, no uso da língua. O prejuízo nessas três áreas teve impactos na identidade desse povo, sobretudo porque a experiência desse povo na relação com a sociedade envolvente foi muito marcada pela desigualdade e exclusão. Uma desigualdade e exclusão marcada por falta de acesso a uma educação diferenciada que lhes desse condição de viver e agir com autonomia na sociedade letrada e tecnológica. Desigualdade e exclusão por falta de acesso ao ensino de língua portuguesa adequado às suas reais necessidades de uso, que lhes conferisse independência frente às suas demandas. E ainda por falta de política linguística que lhes desse o mínimo de condição para uma retomada da língua indígena com os elementos de incentivo apropriados para tal. E a esse respeito, diga-se que a perda da língua foi gerada por um conjunto de fatores, entre os quais a própria necessidade de silenciamento para a proteção do nome, da identidade e da própria vida. Assim, os tembé do Guamá assumiram um duplo desafio, no tocante ao uso das duas línguas, apropriar-se das duas línguas, o português e o tembé. A língua tembé, sobretudo para autoafirmar-se como povo indígena, com expressão linguística e cultural próprias. A apropriação do português para relacionar-se de modo autônomo com a sociedade letrada e tecnológica brasileira, mediada oficialmente pela língua portuguesa. O povo tembé do Guamá tem nas duas línguas um importante recurso de sobrevivência interna e externa. O ensino e o aprendizado das duas línguas seria, assim, uma das formas de diminuir a desigualdade social e a exclusão. Esta breve reflexão nos leva a reiterar o lugar crucial do ensino das duas línguas
no contexto mencionado, como elemento com potencial de interferir na situação de desigualdade e exclusão social, assim como no processo de reafirmação de identidade, não dependendo, todavia, apenas do ensino de línguas oferecido na escola. Uma citação de Cunha, a partir de Souza, abre aspas. O domínio da língua tembé, como autoafirmação da indianidade tembé, em resposta à sociedade circundante, que considerava os indígenas do Guamá como não índios, desconsiderando todo o processo histórico vivido por eles, uma vez que as populações indígenas encontram-se hoje onde a predação e expoliação permitiram que ficassem. Fecha aspas. E ainda Souza, citando Calvé, ela inicia dizendo: falar tembé é uma forma de legitimar a sua indianidade, bem como vivenciar os costumes da cultura indígena, visto que a língua nativa de um grupo étnico está impregnada de fortes sentimentos identitários. Fecha aspas. Este foi o nosso estudo e esperamos que gere de fato uma reflexão, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, que é a década das línguas indígenas. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer participar deste congresso.